Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Sou a professora Francisca Maria. Encerramos o nosso conteúdo de ginástica, de jogos eletrônicos. Hoje a gente vai começar um novo conteúdo, que é o esporte de marca, o atletismo, tá certo? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história, das características do atletismo, das divisões, das provas, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula. E aqui, gente, é o atletismo, O atletismo é a forma mais organizada de competição esportiva, O esporte mais nobre de toda a história olímpica. Também foi o primeiro esporte, gente, a participar dos Jogos Olímpicos, lá na Grécia Antiga, como vocês vão ver, Então, ele é bastante antigo, E também não se restringe apenas às modalidades de corrida. Muitas pessoas, quando pensam no atletismo, pensam somente em modalidades de corrida, mas aí vocês vão ver que também tem os saltos, tem os arremessos, tá certo? Tem outras provas no atletismo. Aqui a gente tem a divisão do atletismo. O atletismo ele é dividido em 3 categorias. As corridas, A gente vai ver mais na frente que a gente tem as corridas rasas, as corridas fundas, As corridas rasas são aquelas de 100, 200 metros, são corridas de curta distância, e as corridas fundas, E aí já são corridas de longa distância, tá bom? Também temos os saltos, Salto com vara. Enfim, a gente tem vários tipos de salto, tá certo? E também temos os arremesso, que aí é o arremesso de peso, tá bom? E aí o atletismo é um dos esportes mais antigos, como eu já falei para vocês, Surgiu como esporte lá na Grécia Antiga, da mesma forma que foi a ginástica, como a gente estudou, tá certo? Em 776 a.C., É um esporte base de todos os outros esportes. Por quê? Porque foi o primeiro que surgiu e também porque remete aos movimentos básicos do homem, como correr, saltar, arremessar. Então, por esse motivo é que ele é chamado de esporte base. E aqui a gente tem as provas do atletismo, tá certo? Elas são classificadas da seguinte forma: a gente tem as provas de pista, como o próprio nome já diz, são realizadas em pistas. E aí nas provas de pista a gente tem as corridas rasas, que são corridas de curta distância. Por exemplo, corrida de 100 metros é classificado como corrida rasa. A gente tem as corridas com barreiras e as corridas de revezamento, tá certo? A gente tem as provas de campo, que são realizadas no campo. Nas provas de campo, a gente tem os saltos, Salto com vara, salto triplo, salto em distância, tá certo? Os lançamentos, que aí a gente tem dardo, disco e martelo. E a gente tem o arremesso, que a gente só tem um tipo de arremesso no atletismo, que é o arremesso de peso. Também temos as provas de rua, como a maratona, a marcha atlética, que são provas que duram muitas horas, que precisa de muita resistência do atleta, tá certo? E também a gente tem as provas combinadas, que aí a gente tem várias provas, tá certo? Em uma só, por isso que é chamada provas combinadas. E aí a gente tem o heptáculo e o decátulo. São provas que às vezes levam um dia e meio para ser realizado, então é bem desgastante, tá certo? E aqui a nossa atividade de hoje, atividade bem simples. O atletismo, gente, é um conteúdo muito simples, tá certo? Muito fácil de se compreender. Temos aí 3 questões. A primeira, de acordo com o texto, explique o que é atletismo, Então, você vai voltar lá no vídeo
e você vai rever o conceito. Segundo, como é dividido o atletismo? Existe uma divisão, tá certo? Você volta lá se for necessário para ver essa divisão. E terceiro, por que o atletismo é considerado esporte base? Eu expliquei isso, né? Então, essas são as 3 questões de hoje. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte do atletismo. Depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Fiquem com Deus.